Capítulo 2 da unidade 2 de Geografia, nós estamos estudando o processo de urbanização das cidades brasileiras. Então vou fazer uma revisãozinha aqui da parte 1. Nós vimos lá na primeira parte que ocorreu no Brasil uma modernização da agricultura e um processo de industrialização. E esses dois fenômenos, eles tiveram a seguinte consequência: eles geraram o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram da região do campo, dos sítios, das fazendas, e foram morar na cidade em busca de trabalho. Tudo isso por causa da modernização da agricultura e da industrialização. E agora o texto vai trazer esses elementos um pouco mais aprofundado. Então o título é: A industrialização contribuiu para a urbanização brasileira. Esse texto aqui está trazendo para nós a seguinte informação: o crescimento dos espaços urbanos e da população urbana se intensificou com a industrialização no Brasil. Então o texto está dizendo assim, que as indústrias, antes delas se instalarem em uma cidade, elas procuram saber, né, antes de se instalar, se essa cidade possui fontes de energia, porque ela vai precisar dessa energia para tocar o seu negócio, sua indústria. Então, existe bastante energia elétrica nessa cidade que eles pretendem se instalar? Existe encanamento de gás natural? Então, é uma pesquisa que as indústrias fazem antes de se instalar no local, se tem energia. Outra coisa que as indústrias procuram: uma rede de transportes. Por quê? Para escoar sua produção ou para receber os seus insumos, é necessário que esta cidade fique próxima às estradas, às pistas, às saídas e entradas da cidade. Então, é preciso que nessa cidade tenha uma boa rede de transportes para escoar a sua produção e para a chegada dos insumos necessários para fazer os produtos que ela se propõe a fazer. O que mais que as indústrias procuram? Se existe uma boa rede de comunicação. Por quê? Porque as indústrias vão fazer vendas, falar com fornecedores, com clientes, e é necessário que essa cidade, que vai receber a indústria, possua uma rede de comunicação eficiente, internet, telefone, entre outras coisas. O que mais que as indústrias procuram antes de se instalar em uma cidade? Se nessa cidade existe trabalhadores especializados. Então, indústrias de grande porte necessitam de trabalhadores com uma formação específica, engenheiros, técnicos, eletricistas, enfim, diversas profissões que necessitam de uma especialização, que necessitam de um estudo a mais. Então, antes de ir para um local, uma empresa procura saber se naquela cidade existem trabalhadores especializados. O que mais que as indústrias procuram? Consumidores. Elas vão produzir seus produtos, seus itens de consumo, e para isso elas vão precisar também de uma cadeia de consumidores, um grupo de pessoas que vai consumir o seu produto. Então elas fazem também esse estudo para saber se numa determinada região existem consumidores para os produtos que elas vão fabricar. E as vias de circulação. Se tem acesso a ruas com asfalto, se tem transporte coletivo, e vias de circulação está associado à circulação, à locomoção, ao deslocamento no espaço. Então, uma empresa, antes de se instalar em uma cidade, ela faz uma pesquisa para tentar descobrir se tem todos esses itens, e aí só depois disso é que ela vai se instalar em determinado local. E é por esse motivo que as indústrias procuram as áreas urbanas, porque geralmente nas áreas urbanas elas encontram todos esses elementos. Na área rural ela não encontraria todos esses elementos, então ela busca esses itens antes de se instalar em um local. Vamos em frente no texto? Olha só, pessoal.
Então, esse texto ele tá falando aqui, resumindo isso. Está falando assim, ó, a indústria, antes de se instalar, ela procura o melhor lugar, que tem todos aqueles itens que eu falei no slide anterior. E depois que ela se instala em determinado local, ocorre o quê? Uma busca de pessoas para trabalhar nesse local. Então, moradores da área rural mudam-se para a cidade, pois uma indústria chegou e vai precisar de trabalhadores. E é nesse processo que ocorre a urbanização das cidades. Percebam aqui nessa imagem que aqui nós temos a indústria, ó, que outras indústrias, né? Várias indústrias aqui. E percebam também que ao redor das indústrias temos aqui a cidade, né? Percebam isso. Olha que legal. Então, sempre que uma indústria se instala em determinada cidade, ocorre uma mudança de pessoas que moram no campo para a cidade, em busca de local para trabalhar. Olha só. Vou mostrar para vocês um pouco mais detidamente esse texto aqui, ó. Para atrair mais indústrias, alguns municípios criaram distritos industriais. Os distritos industriais são áreas geralmente mais afastadas do centro da cidade, e nessas áreas encontram-se os serviços necessários ao funcionamento das indústrias. Aqui na foto tem o Distrito Industrial do município de Contagem, em Minas Gerais. E eu quero chamar a atenção aqui para os alunos de Porto Ferreira, quero citar para vocês o CEFER, que é o Centro Empresarial Ferreirense. Ele fica situado ali na região do aeroporto, em frente ao Corpo de Bombeiros ou atrás da Universidade Unicep. Se vocês forem passear por lá, vocês vão perceber que está ocorrendo algumas obras nesse local. A atual administração fez todo um trabalho de asfalto, rede elétrica, rede de coleta de esgoto, rede de abastecimento de água, e fez todo um serviço de pavimentação e loteamentos de uma área ali que vai abrigar, que vai comportar indústrias, fábricas. Ou seja, os administradores das cidades geralmente criam essas regiões, esses distritos, vamos entender assim, são bairros onde só é possível encontrar indústrias. Então, em Porto Ferreira, nós temos essa região aí do CEFER, que inclusive está em processo de finalização. Eu passei por lá há uns 15 dias atrás e é bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, visitem o local para verificar o que é um centro empresarial, um local separado para as indústrias. Vamos em frente? Olha só, pessoal. E o texto continua falando um pouco sobre a industrialização brasileira no Sudeste. E aqui, pessoal, eu quero fazer um destaque para vocês nessa pergunta aqui, ó. O texto está falando que a região Sudeste é a região brasileira mais industrializada. E por que ela é mais industrializada? Tudo isso aconteceu, pessoal, ela se tornou uma região industrializada por causa do café, né? Antes, né, no século XX, a industrialização brasileira se desenvolveu com mais intensidade, com mais rapidez. E ela só foi possível isso acontecer porque nessa região sudeste haviam muitas fazendas de café. E o que isso tem a ver? Bom, as fazendas de café, né, os produtores de café, acumularam muitas riquezas, muito dinheiro, né, algumas fortunas. E foi esse dinheiro do café que foi utilizado para instalar as primeiras indústrias. É isso que o texto está mostrando aqui para a gente. Ó. A exportação do café permitiu a acumulação de dinheiro. Esse dinheiro seria utilizado mais tarde na compra de máquinas e na instalação de indústrias. O que mais que tinha aqui na região sudeste? O trabalho livre e remunerado, que substitui o trabalho escravo, formou um mercado consumidor, isto é, um mercado de compradores para os produtos que seriam fabricados. E por último, muitos imigrantes que trabalhavam nas lavouras de café, principalmente
italianos tinham conhecimento sobre produção industrial, garantindo mão de obra qualificada para as indústrias. Então, todos aqueles itens que eu citei lá no primeiro slide, que as empresas buscam antes de se instalar, todos aqueles itens haviam aqui na região sudeste. Mão de obra, riquezas materiais, e havia também o dinheiro dos cafeicultores, que foi utilizado na construção, na criação das primeiras indústrias brasileiras. E o texto segue falando que até no século XIX, o Brasil importava produtos industrializados, ou seja, o Brasil comprava de outros países produtos industrializados. E a partir do século XX, com esse desenvolvimento, com essa urbanização, com essa industrialização, o Brasil começou a produzir os seus próprios produtos, deixando assim de comprar produtos industrializados de outros países. Tudo bem? Vamos em frente então? Vejam só, pessoal, aqui é uma foto bem antiga. Tá falando aqui, ó, embarque de café no Porto de Santos, estado de São Paulo. Então percebam aqui os trabalhadores, né? Olha só. Trabalhadores embarcando o café num navio no Porto de Santos. Então, possuía aqui a facilidade de estar acessível ao mar, ter acesso ao mar, onde os navios poderiam atracar, ou seja, havia uma rede de transporte, né? Havia uma rede de fluxo de transporte, de entrada e saída de mercadorias, e havia aqui os trabalhadores. Então, essa foto aqui ilustra bem aqueles elementos que eu falei no primeiro slide. Vamos em frente? Olha só, pessoal. E o texto segue falando aqui, ó. No estado de São Paulo, a cafeicultura se desenvolveu de forma expressiva. Por isso, o estado reuniu as melhores condições para o crescimento da industrialização. Então, essa região sudeste, por ela ser uma região onde havia produção de café, já existia nesse local um fluxo de dinheiro, um fluxo de riquezas muito grande, e já havia trabalhadores com algum nível de especialização, já havia uma infraestrutura de transporte, de estradas, de portos, de aeroportos, e tudo isso foi fundamental para a industrialização da região sudeste. Tudo bem? Região mais industrializada e urbanizada do nosso país. Olha só, o texto segue falando aqui, ó. A intensa industrialização da região sudeste fez com que a população urbana superasse a população rural desde a década de 1950. Muitos trabalhadores foram atraídos pelos empregos oferecidos nas indústrias e outros setores da economia, como a construção civil e o comércio. Então, o que o texto está falando? Está falando assim que essa industrialização que aconteceu aqui na região sudeste, ela favoreceu o êxodo rural, favoreceu a migração de pessoas vindas de outras regiões para trabalhar aqui na região sudeste. Trabalhar nas indústrias, na construção civil e no comércio. E, portanto, hoje a região sudeste é a região mais urbanizada e mais industrializada do nosso país, né, do Brasil. Tudo bem? Vamos em frente no texto?